o Google disponibiliza alguns modelos que vocês podem utilizar. No exemplo de hoje, nós vamos iniciar pelo modelo em branco. Clicar nele e estamos na página do formulário. Nesse primeiro momento, nós vamos começar pelo título desse formulário. Tá vendo que está escrito formulário sem título? Nós vamos criar um título. Então, vamos supor que vocês estão criando uma pesquisa sobre as aulas no centro de mídias. Então, o nosso título será Pesquisa das aulas no centro. Não vou escrever centro de mídias completo, vou abreviar para ficar mais fácil. Descrição do formulário. Aqui é importante passar as informações para o aluno do que se trata aquele formulário. Então, uma sugestão seria, gostaria, professor falando com o aluno, né, de saber a sua opinião referente às aulas de língua portuguesa no Centro de Mídias de São Paulo. Então, quanto mais específico for, melhor, porque, por exemplo, se eu escrevesse, gostaria de saber a sua opinião referente às aulas no Centro de Mídias de São Paulo, pode ser que o aluno desse a opinião dele geral sobre as aulas, tanto de língua portuguesa, matemática, história, entre outras. Então, lembra do roteiro de atividades que nós vimos na semana passada? Nós temos que detalhar o passo a passo do aluno para que fique claro para ele o que requer essa atividade. Feito isso, percebam que aqui em cima, olha, ainda continua formulário sem título. Ou seja, para você pesquisar lá nos seus formulários, esse formulário aqui vai aparecer lá como formulário sem título. Então é ruim, porque na hora que você for fazer uma busca, se você tiver muitos formulários, vai dificultar. Então, nós vamos copiar, seleciona aqui, copiar e colar aqui, ó. Pronto. Então, para facilitar a sua vida no futuro, quando você for pesquisar esse formulário, ele tem esse nome aqui. E aqui você pode mover para a pasta, pode criar uma pasta dentro do seu Drive para compartilhar esse formulário, mas nós vamos ver mais detalhadamente no final desse vídeo. Para que serve essa palheta aqui? É para personalizar o tema. Então, eu venho, clico aqui, e aqui, olha, eu posso escolher a cor do tema, a cor do plano de fundo, o estilo da fonte e até mesmo um cabeçalho, uma imagem para esse cabeçalho. Eu venho aqui, vamos começar pelo cabeçalho, escolher imagem. Eu posso selecionar uma imagem que a plataforma já oferece. Eu posso fazer upload do meu computador, né? Eu posso procurar um arquivo que eu já tenho aqui. Ou eu posso ir no meu Google Fotos e buscar uma foto e adicionar nesse cabeçalho. Nesse exemplo aqui, eu vou usar uma imagem já que a plataforma nos oferece. É sempre importante tentar atrelar a imagem com o tema do seu formulário, né? Como é uma pesquisa aqui, eu não estou achando nada muito específico. Mas como são aulas de língua portuguesa, nós podemos escolher essa aqui que tem o livro, por exemplo. Inserir. E ele já vai aparecer lá, tá vendo? Já ficou mais bonito, mais requintado esse meu formulário. Automaticamente, ele mudou a cor do tema. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e adicionar uma cor personalizada. Ah, eu achei que esse cinza ficou muito triste, eu quero uma cor mais alegre. Quero um azul, por exemplo, um roxo. E eu vou mexendo, ó, coloquei um azul, vamos ver como fica adicionar. Ai, não gostei, tá muito tradicional. Vem aqui, vou mexendo. Ai, vamos ver como ficaria esse verdinho aqui.
Nossa, ficou diferente, gostei, vai ser esse. E aí, fica a critério, né, do professor. Estilo da fonte, isso aqui é importante, porque dependendo da fonte, a leitura fica mais difícil. Eu costumo usar sempre esse básico, porque não tem muitas opções. Esse decorativo aqui, ele é bem bonito, mas eu acho que ele é difícil para entender, tá vendo? Principalmente se o aluno estiver respondendo pelo celular. Então, eu não gosto dele, mas aí fica a critério de vocês. Tem o formal, que ele também é bem fácil de entender. E o divertido. E aí, cada um escolhe aquele que mais agradar. Hoje eu vou deixar esse aqui divertido. Pronto, já tá salvo. Beleza. Agora vamos clicar nesse olhinho aqui, ó, visualizar. Por quê? Para que eu possa visualizar como que vai ser isso para o meu aluno. Eu clico aqui e ele me mostra, ó, como que é que o aluno vai visualizar esse meu formulário. Bom, agora nós vamos conhecer a próxima ferramenta aqui, que é configurações. Clico aqui. E essa aqui é uma parte muito importante. Configurações geral. Lembra que quando eu mostrei para vocês, para responder o formulário, tinha a opção que eu teria que logar com o meu e-mail e a opção onde eu não precisaria. Se eu clicar aqui, ó, coletar endereços de e-mail, automaticamente qualquer pessoa, qualquer aluno que for responder o formulário, terá que colocar o e-mail dele. Aqui é algo que o professor precisa pensar se realmente é válido, porque nós sabemos que nossos alunos têm muita dificuldade com os e-mails. Apesar deles terem um e-mail, principalmente agora que muitos estão usando o Google Classroom, mas eles têm essa dificuldade e isso pode fazer com que eles desanimem de responder o formulário, deixem para depois, depende muito da série também. Então, o professor reflita se é importante para ele ou não coletar esse endereço de e-mail. Se ele não quiser, é só deixar aqui sem o clique. Aqui, outra informação importante. Como eu estou com o meu e-mail institucional logado, aqui está assim, ó, é necessário fazer login. Restringir aos usuários em Seduc e das organizações confiáveis. Ou seja, as pessoas aqui só vão conseguir responder se estiverem conectados com o e-mail institucional da Seduc. Isso também é algo que dificulta muito. Então, principalmente se for para os alunos, eu aconselho a vocês não deixarem essa aba selecionada. Por quê? Às vezes o aluno vai colocar aqui qualquer outro e-mail que ele tenha e não o institucional. Se colocar aqui, ó, ele vai ter que obrigatoriamente usar o institucional e pode ser que ele desista. Então, meu conselho é não clicar aqui. E aqui, limitar a uma resposta. A pessoa só vai poder responder uma vez. Só que nesse caso aqui também, os participantes precisarão fazer login no Google. Mas daí pode ser qualquer e-mail do Google, tá? Então, automaticamente aqui, ele vai coletar esse e-mail. Eu acho importante os professores clicarem nessa opção, porque se for uma avaliação, para eles não receberem várias cópias de um formulário de um aluno. Então, ele acha que não foi enviado e vai mandando, e depois dificulta no controle do professor dessas respostas. Então, eu aconselho a clicar aqui, limitar a uma resposta. Mais uma lá. Os participantes podem editar após o envio, ou seja, depois que eles enviarem, eles acharam que, eu coloquei uma resposta errada, vou alterar. Eles podem fazer essa edição. Se for um formulário de pesquisa, eu não vejo problema. Mas vamos supor que é um exercício utilizando o formulário. Isso aqui pode acontecer do aluno comparar as respostas com um amigo, comparar a resposta na internet e depois vir editar. Então, é bom refletir sobre isso antes de selecionar. Eu vou deixar sem selecionar. Ver gráfico de sumário e respostas de texto. Aqui é legal porque aí o aluno pode ver já as respostas dele
está correta, se não está. Nós vamos ver um pouquinho disso mais à frente. Eu clico em salvar. Ok. Vamos voltar lá nas configurações, porque nós só vimos as configurações geral. Agora nós vamos para a apresentação. Mostrar a barra de progresso. Aqui é importante, principalmente se o questionário for longo, for dividido em sessões, porque ele vai mostrando para o aluno se ele está na página 1 de 2, 2 de 2 e assim por diante. Então, eu acho que aqui é importante clicar. Se vocês não quiserem, é só deixar sem a marcação. Depois, tem essa opção aqui, embaralhar as ordens das perguntas. Se for uma pesquisa, não vejo essa necessidade. Mas se for um exercício, é importante, porque pode dificultar a cola entre os alunos, né? Então, embaralhar a ordem das perguntas pode facilitar para que eles não tenham uma cola tão fácil assim, porque a gente sabe que pela internet eles podem criar diversos meios de conseguir as respostas com os colegas, né? Mas não é o nosso objetivo agora pensar nisso, mas só para vocês pensarem ao criar o formulário de vocês. O que vocês querem? Pode embaralhar a ordem das perguntas ou não. Vamos supor que eu cliquei aqui. As perguntas serão embaralhadas. E aqui, ó, mostrar link para enviar outra resposta. Ele não deixa clicar porque eu ainda não elaborei as perguntas. E aqui é uma mensagem de confirmação. Tem uma resposta automática do próprio aplicativo que é: sua resposta foi registrada. Mas daí o professor pode criar uma mensagem bem mais elaborada. Como aqui é uma pesquisa e não uma avaliação, eu vou colocar: obrigada por sua colaboração. Tenha uma ótima... Não, uma ótima semana não vai ter sentido, porque eu não sei quando que o aluno vai responder. Mas vocês fiquem livres para criar uma mensagem de confirmação como quiserem. Salvar. Mais uma vez, eu vou lá na configurações, em testes. Essa parte aqui é super importante, porque aqui é para atribuir pontuação às questões e permitir uma correção automática. Então, isso aqui é muito importante para nós, nesse período de quarentena, principalmente, para ajudar na correção dessas atividades. Então, eu venho aqui, criar teste. Opções de teste. Aqui tem uma informação. Modo bloqueado em Chromebooks. Os usuários não podem abrir guias ou usar outros aplicativos durante a realização do teste. Eles precisam usar um Chromebook gerenciado. Aqui é para quem tem esse Chromebook, nós vamos pular essa primeira informação aqui. Ó, liberar nota imediatamente após o envio ou posteriormente, depois da revisão manual. Vamos supor que é um exercício simples, eles estão fazendo um exercício de fixação. Eu acho que nesse caso podemos liberar a nota imediatamente após o envio, porque lá ele já vai ter o feedback e já pode ficar sabendo qual foi a pontuação dele, principalmente se foram questões de alternativas. No caso de questões dissertativas, é melhor clicar nessa opção. Posteriormente, depois de uma revisão manual, ativa a coleta de e-mails. Aqui, o aluno vai ter que colocar o e-mail dele para que você possa enviar essa revisão manual e você poderá fazer a leitura do exercício dele, né, já que é uma questão dissertativa, antes de ser atribuída a nota dele. Então, liberar a nota vai depender do seu objetivo, da sua intencionalidade e do tipo de exercício também. As pessoas que respondem podem ver perguntas erradas, respostas erradas e valores. Ou seja, você pode clicar aqui se você quiser que ele veja quais as perguntas estão erradas, quais as respostas estão corretas e o valor de cada questão. Eu acho super importante, principalmente nesse momento onde nós não temos o contato presencial com os nossos alunos. Isso vai evitar que eles fiquem nos enviando mensagem perguntando
quanto vale aquela questão, quais eram as respostas corretas. Então, isso aqui é muito interessante. Salvar. Feito isso, eu já configurei todas as informações importantes do meu formulário. Agora eu já posso começar a criar as pesquisas. Agora nós vamos criar a nossa pesquisa. Então, percebam que aqui já está sendo obrigatório o endereço de e-mail, porque lá nas configurações nós colocamos que o aluno só pode enviar uma resposta. E aí por isso que ele já pede aqui esse e-mail obrigatório. E aqui tem uma parte importante que eu não falei na outra parte, que é o recibos de respostas. Muitas vezes, quando nós respondemos um formulário, nós ficamos na dúvida, será que a pessoa recebeu esse formulário? Aqui nós podemos clicar para sempre, para toda vez que a pessoa terminar o formulário, ela receber um recibo por e-mail, ok? Então vamos aqui. Nós temos um menu que são os tipos, as categorias de perguntas. Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar pergunta. Quando eu clico nessa opção, ele vai aparecer assim, ó. E aí aqui tem resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data e horário. Percebam que o formulário ele pode ser utilizado de diversas maneiras. Então, é possível pedir que o aluno tire foto e faça o upload. É também possível que o aluno faça uma pesquisa e envie o PDF ou o arquivo em Word por aqui. Então, aqui o professor pode utilizar da melhor maneira que ele achar. Ele pode ser criativo e pensar em qual a melhor maneira daquela atividade. Então, lembra que tem que ter uma intencionalidade, né? Qual é a intencionalidade do professor? Qual vai ser a habilidade trabalhada naquele formulário? Se é uma habilidade relacionada à produção de texto, ele pode usar um texto, uma pergunta de parágrafo ou upload de arquivo, por exemplo. Se for interpretação de texto, ele vai utilizar a opção parágrafo. Então, se for interpretação de texto, ele também pode utilizar a grade de múltipla escolha e assim por diante. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Vou começar selecionando uma de múltipla escolha. Percebam que aqui, olha, fica esse desenho, que se eu quiser, eu também posso colocar aqui uma imagem para esse aluno. Posso fazer o upload da câmera, das minhas fotos, do Google Drive e posso pesquisar imagens do Google. Vou colocar aqui, aula online. Eu gostei dessa aqui, então vou usar essa. Não é obrigatório, fica a critério do professor, tá? O ruim da imagem, olha, perceba que ela fica muito grande e às vezes o aluno vai focar mais na imagem do que na própria pergunta. Nesse caso aqui, eu acho que não é importante. Então, eu vou vir aqui, eu posso alinhar ela à esquerda, à direita, mas nesse caso eu vou remover, não era o que eu queria. Vamos lá. A pergunta. Você está assistindo às aulas de língua portuguesa no Centro de Mídias São Paulo? E aí é uma resposta de múltipla escolha. Então, eu vou colocar a opção sim e não. E aí, é importante também se atentar aqui. Se eu colocar obrigatória, a pessoa, o aluno que estiver respondendo, ele só vai conseguir enviar esse formulário se ele responder todas as perguntas como obrigatória.
Então, é importante ficar atento a isso, porque senão o aluno pode passar por uma pergunta sem responder. Aqui, olha, percebam que está escrito chave de resposta e 0 pontos. Por quê? Eu não coloquei quanto vale essa resposta. Nesse caso aqui, como é só uma pergunta, vamos supor que eu quero, é hipotético aqui, né? Eu quero considerar a participação dele, eu vou colocar 1 ponto. E aí eu posso adicionar aqui para ele um feedback dessas respostas. Se ele colocar não, por exemplo, eu posso pedir. Eu posso colocar um feedback para ele. É importante assistir às aulas, já que elas contabilizam a presença e auxiliam no entendimento dos conteúdos. Um exemplo, tá? Mas aí vocês fiquem à vontade para criar de acordo com aquilo que vocês estão fazendo, de aquilo que o exercício pede. Aqui vocês podem colocar um link. Por exemplo, se fosse uma questão sobre artigo de opinião, vocês poderiam colocar um link aqui para que ele lesse um pouco mais sobre o artigo de opinião. Nesse caso aqui, ó, como ele não está assistindo às aulas do Centro de Mídias, nós também podemos colocar no YouTube, ó, o link do Centro de Mídias para ele, porque pode ser que ele não esteja assistindo, porque ele não tenha encontrado na internet, não tenha visto a programação na televisão. E aí eu posso escolher aqui um link específico. Como aqui é um teste, eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Selecionar e vou salvar. Eu também posso criar aqui, vou clicar novamente na chave de resposta, vou editar, tá vendo aqui, ó, para as respostas corretas. Então, eu posso colocar parabéns, né? Pronto. Então, se o aluno colocar sim, ele vai receber parabéns. Se ele colocar não, ele vai receber essa informação aqui de que é importante ele assistir às aulas do Centro de Mídias. Concluído. Próxima pergunta. Agora, eu vou utilizar uma de upload de arquivo. Então, ó, aqui, permitir que os participantes façam upload de arquivos no Drive. Ele vai dar informação, né? Clique em continuar. E aqui o aluno pode enviar. Então, nesse caso, por exemplo, vocês podem pedir para eles gravarem um vídeo, gravarem um áudio, tirarem foto. Então, aqui eu vou pedir assim, ó. Envie uma foto do seu momento de aula por meio... Não, desculpa, ficou ruim. Professora de língua portuguesa é assim. Envie uma foto do seu momento assistindo a uma aula de língua portuguesa, Centro de Mídias São Paulo. Pronto. Aí aqui, se vocês quiserem, vocês podem permitir os tipos de arquivos específicos. Então, vocês só querem foto, vocês não querem um arquivo em Word, vocês não querem áudio. Então, clica aqui, ó. E aí ele vai deixar você selecionar. É um documento? É uma planilha? Um PDF? Vídeo? Apresentação? Desenho? Imagem? Áudio? Nesse caso, é uma imagem. Número máximo de arquivos. Então, ele pode enviar mais que um, pode enviar 5, pode enviar 10. Aqui é importante deixar um, porque eu pedi uma foto, senão também eles acabam sobrecarregando a nossa nuvem com tantas informações. Outro ponto muito importante é o tamanho máximo do arquivo. Olha, aqui está como 10 MB. Se você colocar isso, ele só vai conseguir enviar uma imagem com 10 MB. Eu aconselho a deixar um pouco mais, porque vamos deixar aqui para não ter dificuldade na hora eles ficarem falando que não estão conseguindo enviar o arquivo. E aqui
a chave de resposta. Vamos valer essa aqui, por exemplo, pode valer 2 pontos. E qual é o feedback deles? Você pode falar, já estou curiosa, que no caso eu sou mulher, né? Já estou curiosa para ver sua foto. Salvar. Concluído. E aqui, é obrigatória? Não é? É sempre importante colocar que é obrigatória, porque senão ele pode passar. Nesse caso aqui, percebam que ele poderia enviar outras formas de arquivo. Vocês também podem importar perguntas. Então, vamos supor que eu já tenho um formulário pronto ou eu tenho um arquivo em Word. Eu posso vir aqui e selecionar, facilita para que eu não tenha que ficar digitando um a um. Adicionar título e descrição. Eu posso adicionar um título aqui e descrever como foi lá em cima, tá? Isso é para ajudar a dividir em categorias. Vamos supor que vocês vão passar um exercício com diversos temas. Então, vão falar sobre história da arte em diversos países. Então, vocês podem colocar esse título que vai dividir e ficar mais claro para os alunos. Vocês podem adicionar imagem, como eu falei. E outro recurso que é muito interessante é esse aqui do vídeo. Então, você pode adicionar um vídeo, pedir para que o aluno assista aquele vídeo e te dê uma resposta. Você pode fazer um questionário, pedir para ele fazer um relatório, fazer um texto dissertativo, ele pode fazer uma ilustração. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui... aula de literatura. Introdução à literatura. Um exemplo, tá, gente? Aí, selecionei, eu vou pedir para que ele assista esse vídeo, então. Vídeo sem título, eu vou colocar o título dele. Introdução à literatura. Se eu clicar aqui, ele vai dizer onde que eu posso deixar esse vídeo. Alinhado à esquerda, ao centro ou à direita. Eu vou deixar alinhado ao centro. E aí, depois desse vídeo, eu posso criar uma pergunta. Então, eu vou adicionar uma pergunta. Após assistir ao vídeo, faça um resumo do que você compreendeu sobre literatura. E aí, nesse caso, eu quero uma resposta, né, em parágrafo, porque não é uma resposta tão curta, e vou colocar como obrigatório. Nunca esquecendo de configurar minha chave de resposta, que vai ser aqui que o aluno terá o feedback e de quanto vale aquela questão. Esse último aqui, ó, que são adicionar sessão. É bem parecido com o do título, que é quando você divide a sessão. O aluno vai... Só que qual é a diferença aqui? Que se eu dividir em sessão, o aluno vê uma sessão por página. Então, a primeira sessão, ele vai ver a pesquisa. A segunda sessão, ele verá o vídeo e responderá as questões. Então, eu vou colocar aqui, ó, literatura. Assista, descrição, assista a videoaula e responda as perguntas. Um exemplo, tá, gente? Pronto. Ué, mas Aline, tá fora de ordem. Exatamente, eu posso mexer aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer esse aqui e colocar aqui, ó. Viu? Então, eu posso mexer na ordem. Esse aqui também, olha, tá fora de ordem. O que tem a ver, né? Eu venho aqui e coloco. Pronto. Vamos visualizar como que ficou. Ó, endereço de e-mail. Tá vendo aqui?
que ficou dividido em 2 páginas? Por quê? Porque eu usei a seção. Então, aqui ficou a minha pesquisa sobre as aulas no Centro de Mídias. E aqui eu não vou conseguir passar para a próxima porque eu não respondi e as perguntas são obrigatórias. Mas na página 2, o aluno terá acesso à videoaula e ao questionário daquela videoaula. Nós temos muitas funcionalidades. Aqui, quando nós clicarmos em respostas, está dizendo aguardando respostas, porque eu criei o formulário agora e nós não temos nenhuma resposta, né? Mas eu vou responder aqui e nós voltaremos para ver como que vocês fazem para ter acesso a essa página de respostas, essas respostas dos alunos. Lembrando, professores, que são diversos recursos que tem. Estou fazendo uma breve apresentação, mas no final, na nossa apresentação de PowerPoint, eu vou deixar alguns links para que vocês se aprofundem no assunto, ok? Bom, agora que eu já terminei de criar o meu formulário online, de acordo com o meu objetivo, já tenho todas as pesquisas, as perguntas, né? A pesquisa ficou na parte de cima, as perguntas, já adicionei um vídeo, eu já conferi que está tudo correto, eu posso compartilhar com os meus colegas, porque eu estou fazendo um trabalho integrado. Um exemplo, ok? Então, eu venho aqui, né, nesses 3 pontinhos, esse menu, e clico adicionar colaboradores. Aqui, eu vou colocar o e-mail dos meus colegas. Eu quero que eles também me ajudem a colaborar. Eu só salvei aqui que eu já tinha configurado com 2 colegas. Aí vou mostrar para vocês como que nós fazemos isso. Eu posso enviar pelo e-mail, então, por exemplo, eu vou compartilhar com a Janaína, que ela é de Educação Física e ela está fazendo parte desse trabalho comigo, né? É um trabalho interdisciplinar, e com o João, de Inglês. Pronto. Percebam que aqui do lado tem esse lápis, isso quer dizer que eles vão poder editar. Eu estou dando acesso a eles para que eles incluam mais informações nesse formulário. Então, eles vão adicionar um vídeo, vão reler as perguntas, ver se elas estão adequadas, se eu preciso modificar, incluir mais alguma coisa. Eu vou notificar essas pessoas por e-mail. Eu posso adicionar uma mensagem, criar aqui, segue o link para edição do formulário online. Eu posso pedir para que seja enviada uma cópia para o meu e-mail. E clico aqui em enviar. Eles vão receber esse e-mail. Olha que interessante. O e-mail que eu utilizei da Janaína, ele é com a extensão @gmail.com, ou seja, ele não faz parte do e-mail da Seduc. Então, ele quer ter certeza que eu quero compartilhar com uma pessoa fora da organização. Eu clico sim e ela vai receber esse e-mail também. Eu posso também pegar um link de compartilhamento. Então, tá vendo? Eu venho aqui, clico, seleciono e eu posso compartilhar com eles por WhatsApp, por exemplo. Eu só tenho que tomar cuidado com esse link aqui, quando eu compartilhar, porque ele é um link de edição. Então, eu não posso enviar para os alunos, porque caso eu envie para eles por engano, eles vão conseguir editar as perguntas e também as respostas. Então, muito cuidado com esse link de compartilhamento de edição. Depois que meus colegas já fizeram as contribuições, realmente o formulário está pronto, já temos aqui a chave de resposta, né, para as questões, já configurei com eles quanto vale cada questão, o feedback, eu vou enviar para os meus alunos. Então, eu clico aqui em enviar. Eu posso enviar por e-mail, que eu acho que é a parte mais complicada aqui para os professores, porque tem que digitar o e-mail um por um. Então, por exemplo, né, eu coloco aqui, mas ele vai sugerindo alguns e-mails, mas é algo que dá mais trabalho.
Por exemplo, eu queria o da Giovana, olha, mas não é nenhuma dessas. E agora? Então, é algo aqui que dá mais trabalho. Mas se eu quiser enviar por e-mail, eu posso fazer isso. Eu posso colocar uma mensagem, então, este é um convite para você preencher o formulário. No caso dos alunos, é melhor detalhar melhor se eu enviar por e-mail, né? Este é o exercício referente à aula de introdução à literatura. Só para a gente ter aqui. Escrevi tudo errado, mas só para vocês entenderem a função aqui. E eu dou um enviar. Vamos clicar aqui de novo para ver as outras opções. Essa é a opção que eu acho mais interessante, que é o quê? O link. Percebam que esse link é bem extenso. O que eu faço? Clique aqui em URL curto e ele vai diminuir. Eu posso utilizar esse link por WhatsApp. Posso também montar um e-mail para um grupo, né, que é mais fácil, e todos vão receber nesse e-mail. Eu posso incluir esse link no arquivo de Word, num arquivo de PowerPoint. Então, é a funcionalidade que eu acho mais interessante. E sempre utilizando o URL curto para não ficar tão longo. Para aquelas pessoas que já têm um blog, por exemplo, elas podem utilizar essa aqui, que é incorporar HTML. No caso desse formulário, não foi possível. Por quê? Porque eu pedi para os alunos fazerem o upload de arquivos. Então, nesse caso, quando nós pedimos essa opção de selecionar um upload, incluir um upload, não é possível incorporar o HTML automaticamente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, no caso daquela pergunta do livro digital. Lembra que eu mostrei para vocês no começo, que foi um formulário que eu fiz por um curso. Olha aqui, se eu clico na função de HTML, ele já aparece aqui, ó, incorporar HTML, e aparece os códigos. Aqui é para quem já tem um conhecimento mais avançado, utiliza blog, site, mas também é uma função interessante. Vamos voltar aqui. Outra função que eu acho super interessante é que eu posso compartilhar esse formulário diretamente pelo Facebook. Então, se a escola tem uma página no Facebook, eu posso compartilhar diretamente lá. Ou o meu perfil pessoal, que meus alunos têm acesso, eu compartilho minhas atividades por lá, também é uma forma. Tem aqui a possibilidade de enviar pelo Twitter, mas acredito que é uma ferramenta que nós professores não utilizamos com muita frequência para envio de atividades, muito menos nossos alunos. Mas para aqueles que utilizam também é muito interessante. Visto isso, eu enviei para os alunos, eles receberam esse formulário, responderam. Como que eu faço para ter acesso a essas respostas? No próprio link do meu formulário, perceba que tem aqui perguntas e respostas. Ao clicar em respostas, ele vai me oferecer 3 opções: resumo, pergunta e individual. Ou seja, eu posso ver um resumo das respostas. Tá vendo? E posso ver também por pergunta. Então, ó, eu vou selecionar aqui qual pergunta eu quero ver a resposta. Você está assistindo a aula da CMS? Sim, ó, 2 respostas como sim. Aí aqui eu posso adicionar um feedback. Lembra, aqui é a revisão manual. Quando eu olho, coloco se está certa, ó, marcar como incorreta, marcar como correta, e ele vai adicionar o feedback. Sim, é a resposta correta. Ó, salvar, porque as edições estavam pendentes. Então, eu salvei. Agora ele já sabe que para essa pergunta, a resposta correta é sim. Posso olhar então por pergunta e posso também ver individualmente. Principalmente quando tem questões dissertativas, é importante que o professor faça essa revisão individual. Então, ele vai selecionar o aluno. Então, esse aqui é a primeira aluna, rodrigues.aline@gmail.com, e eu vou ler a resposta dela individual. Ó, você está assistindo às aulas de língua portuguesa? Sim. Não. E eu posso adicionar um feedback individual.
Aqui, olha, da foto, eu vou abrir a foto e vou adicionar um feedback para ela. Percebam? Aqui, então, é quando eu vou ter acesso à resposta individual de cada aluno. E aí eu posso liberar a pontuação. Quando eu for liberar a pontuação, eu posso liberar individualmente a cada revisão que eu fizer, ou eu posso revisar todos os formulários e só depois enviar a resposta para todos os participantes, para que eles não fiquem enviando mensagem para vocês perguntando: fulano já sabe a nota dele, já viu a resposta, eu ainda não. Então, vocês podem fazer a revisão de todos e depois disponibilizar essa pontuação para todos. Você pode colocar uma mensagem opcional, parabéns, e enviar e-mails e liberar. Pontuação liberada, e aí ele coloca aqui o horário para vocês. Além disso, você também pode exportar essas informações para o Excel. Então, criar uma nova planilha? Sim, criar. Ele automaticamente vai criar uma planilha no Google com as informações. Então, aqui eu consigo ver que horas e que dia o aluno respondeu. Eu consigo ter acesso aos e-mails, então vamos supor que eu quero depois utilizar esses e-mails. Fica fácil de eu selecionar todos aqui, a pontuação de cada um. E aqui é quando eu vou fazer a análise, né, desse resultado. Quais foram as habilidades que os alunos realmente conseguiram atingir, aquelas que eu vou precisar revisar e assim por diante. Como eu disse para vocês, essa ferramenta aqui, ela é muito rica. Ela tem diversas funcionalidades. Mas o nosso tempo de ATPC é pouco e não teremos tempo para que eu possa aprofundar todas. Então, eu vou deixar alguns links de indicação para aqueles que tiverem interesse de se aprofundar mais no assunto. Espero ter contribuído com vocês. Um abraço e até a próxima!